depende aqui do horário em que você vai ver esse vídeo aqui, né? Aqui para mim já é boa noite, são 18h48. Sejam todos bem-vindos ao canal, né? Aqui ao vivo, abrindo para mais uma oportunidade de alguém que queira participar. Porém, né, nesse horário aqui eu não faço leituras, né? Nós vamos falar aqui de algo muito importante na nossa vida, que vem a ser o quê? Né? O meu momento espiritual, como eu me encontro, como eu me encaixo dentro dessa situação aí, dessa roda de samsara, como que eu estou vivenciando a minha vida, né? De repente, né, quando você pergunta, né, fala de espiritualidade, né, há quantas anos aí a nossa evolução, a pessoa imediatamente ela já fala, eu sou médico, eu sou espírita, eu sou espiritualista porque não acredito em religião. Eu sou médico, né? Eu desenvolvi a minha terceira visão, eu desenvolvi minha mediunidade, né? Eu vejo o espírito, né? Porque a pessoa acha que quando ela desenvolve a terceira visão, ela vai ver espírito, fantasma, né? E daí todo mundo tem medo, né? Então, tudo isso que eu estou falando, mediunidade, você vê energia ou não, você aí, no caso, né, ter uma conexão espiritual, o tempo todo está dando passe, reiki, tudo, né? Você não acreditar na religiosidade não quer dizer que você, né, seja um ser espiritual. Tudo isso aí são situações que pertencem a um setor do ser humano, né? Eu sempre falo, nós somos, né, possuímos um corpo físico, né, e um corpo alma, um corpo inteligência, um corpo mente, né? E esse que é o espiritual que as pessoas fazem confusão, né? Então, o ser humano, né, ele pertence a isso tudo, né, é um dos setores que, de repente, nós estamos negligenciando. Nós não estamos trabalhando esse lado importante da nossa vida, né, e que precisa ser desenvolvido. Né? É necessário, se você quiser ter um direcionamento legal na sua vida, a gente precisa, pois é, minha gente, né? É você cuidando do seu corpo espiritual, da sua alma, da sua mente inconsciente, né? Porém, o despertar não necessariamente tem nada a ver com o espiritual, tá? Quando você se desperta, quando você tem premonição, quando você trabalha a sua intuição, não quer dizer que você é espiritualizado. Isso aí, né, é um dom que você está desenvolvendo, que estava lá adormecido dentro de você. Você está trabalhando, né? Então, por que existem médios que não estabelecem o equilíbrio? Nós temos muitos médios aí excelentes, né, que trabalham nessa área, mas eles mesmos têm os próprios problemas, porque eles não estabeleceram o equilíbrio, o propósito da vida, para que eles alcancem algo melhor, né? Então, eles não buscam a própria evolução. O importante, né, na espiritualidade que eu falo, é você buscar a sua própria evolução, né? Porque ainda está falando o que é a organização religiosa que você segue, né? Infelizmente, né, é uma situação conflitante, mas é que é necessário que deixemos bem claro, ser religioso não é ser evoluído, porque de repente você está indo lá naquela religiosidade, você está ouvindo, né, um pastor, o que ele está falando, mas você não está desenvolvendo, você não está aí sendo o direcionador daquilo que é essencial para você viver, né? E é isso que eu venho trazendo aqui, né, nesse canal do Poder Está em Mim e no outro canal. Então, bora lá, vamos entender aqui o que é ser religioso. Ser religioso não é ser espiritual, tá? Você pode ir lá na igreja fazer tudo, eu faço caridade, eu vou sempre você está base, eu tenho dó do outro, sou caridoso, eu sou espiritual. Não. Se você não tem conexão com a sua própria mente, com o seu espírito, com a sua alma, você não é um ser espiritual. Infelizmente, é esse o conceito. Então, ser espiritual é cultivar uma conexão profunda consigo mesmo, né? Com o próximo e com algo maior do que o mundo material. Você está conectado nisso? Como está seu momento espiritual nesse momento? Você está desenvolvendo o seu poder mental, o seu poder espiritual
para você fazer sua vida acontecer? Você já parou para pensar nisso? Então, é buscar o propósito da vida. A vida só alcança um propósito, gente, quando o ser humano é completo, ou seja, ele é equilibrado, ele trabalha tanto a parte material como a parte espiritual com consciência, com sabedoria, com entendimento da vida. Este é o propósito de estarmos aqui na roda de Sansara. Para quem não sabe o que é a roda de Sansara, que é a espiritualidade que eu estou falando aqui, basta que você entre no canal Poder Estar em Mim, ou Leitura de Cartas Conseguindo Lidar, que vocês vão aprender, né, o que vem a ser todos esses termos que eu uso aqui. É por isso que eu falo para as pessoas, não basta, por exemplo, se entrar no canal e perguntar, veja uma energia para mim, o que eu estou vivenciando hoje? Se você não busca autoconhecimento, se você não busca entendimento, não tem valor algum. Porque a figura mais importante que deve ser, né, deve ser você. Né? Então, veja bem, buscar, né, o propósito da vida, o porquê nós estamos aqui nessa roda de Sansara, por que eu vim para cá, né, por que eu estou nessa época aqui, é buscar o propósito da vida, é encontrar o significado nas experiências diárias e agir com empatia, com compaixão, né? É isso aí. E presença. Estar presente para você, estar presente com você, em corpo e alma. Os dois corpos essenciais que nós temos. Temos que entender, eu sempre estou falando aqui, estou repetindo, nós somos uma alma que adquiriu um corpo para evoluir. Né? Porque enquanto energia, enquanto alma, não existe a possibilidade, né, de nós estarmos aí trabalhando a energia. É preciso que você tenha consciência disso, é que você busque realmente pela evolução espiritual. Tá? É necessário isso. O problema é que quando falamos de espiritualidade, né, na hora nós pensamos em o quê? Espiritualidade religiosa. Falou em espiritualidade, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, então, né? Eu sou super moderno, eu já entendi o que é alma, eu sou espírita, né? E engana-se a pessoa que acha isso, porque não é isso na realidade, né? Não é isso. Você pode ir, mas eu acredito, então é cheio de dogmas, é preso lá, acende vela para santo, aquelas rezas mecânicas, aqueles dogmas religiosos que levam ao atrasamento da sua própria evolução. Infelizmente, essa é a verdade. Embora muitas pessoas expressem aí a sua espiritualidade por meio de crenças e da fé, é perfeitamente possível ser uma pessoa espiritualizada e não ter religião. Né? De repente, você não precisa estar numa igreja e falar, eu sou religioso, sou espiritualista, sou espírita. Não adianta nada. Se você não evoluiu em alma, se você não buscou a sua própria consciência, você não vive a espiritualidade, você não vive o seu lado místico, o seu lado sutil, né? Entendeu? Então, é necessário que busquemos por esses conhecimentos que só nos engrandece, nos torna completamente seres espiritualizados para fazer a vida dar certo. Esse é o maior propósito. A busca pelo sagrado, o sagrado não sei o quê? A minha energia, a minha alma, o meu pensamento, a minha consciência, né? Refere-se a uma busca pessoal, né? Por paz interior. Por que eu busco dentro de mim? Né? Porque eu mantenho no silêncio, entrar no meu próprio silêncio para entender a minha vida como ela está processando. Você faz isso? Eu acho que você não está fazendo, não, viu? Não tá? Eu tenho observado aqui, né, nos dois canais aqui que eu trabalho em conjunto, né, são poucas as pessoas que, de repente, ela chega lá e fala assim, olha, eu estou com um problema aqui, como é que eu faço? Eu estudei, eu vi tal vídeo, o celular não entendi tal coisa, você pode explicar para mim? Ou eu não consigo me conectar com o sentimento de amor dentro de mim, meu ego está atrapalhando. Né? Você tem todas essas dúvidas. Né? A pessoa tem medo. Né? É um medo muito grande. Aquela dor que você está sentindo lá, o que essa dor está querendo falar para mim? A noite de sono, mal dormida, né? A má digestão. O que você está querendo falar para mim? Né? Porque a sociedade ela diz, você comeu isso, comeu aquilo, porque você está doente. Não, nada disso.
É a própria alma trazendo para você, né, a consciência do que você precisa fazer para você mudar. É a alma acordando você para que você entenda que tudo tem propósito, que tudo está na tua mão, que a tua alma, o teu espírito está tentando acordá-lo para a realidade da vida. Né? Essa é uma consciência muito interessante. Então, a busca pelo sagrado, pelo divino, por Deus, por algo que criou tudo isso aqui, né? Ela refere-se a uma busca pessoal, né? Para que a pessoa tenha paz interior. Para lá, eu acordo mal-humorado, mas por que isso? Né? Eu estou com uma doença, por que essa doença veio agora? Qual a minha participação nessa doença para ser acometida por ela agora? Né? A pessoa tem que ter essa consciência. Infelizmente, né, nós não somos orientados para isso. Então, a gente tem que buscar. Né? É preciso buscar, gente. Eu vou falar aqui todo dia, você vai assistir todos os meus vídeos, assim, mas se você não buscar trabalhar você para você, você não vai alcançar aquilo que eu estou falando. Sinto muito falar. Você pode vir no vídeo, trocentas vezes, pode ver todos os quase 3.000 vídeos que eu tenho, mas se você não parar, não meditar, você não ficar no silêncio, entender realmente quem você é, que você é um ser poderoso, que tem dentro de você uma força interior para fazer a vida dar certo, que você tem dentro de você a capacidade de se curar de qualquer tipo de doença. Se você não vibrar na energia do próprio espírito e da alma, infelizmente você vai perder essa resistência inteirinha, porque você não vai conseguir estabelecer a liberdade da alma para desenvolver capacidades e potencialidades. Eu venho falando isso constantemente. Tem pessoas que já estão buscando, mas nós ainda, esse assunto é algo que nós estamos engatinhando, estamos buscando, né? E não é negligenciando isso aqui, são etapas da vida que nós temos que vencer. Né? Por exemplo, a característica de uma pessoa espiritual. Qual a característica de uma pessoa espiritual? É porque ela vai na igreja? Não. É porque ela tem uma religião? Não. É o autoconhecimento. A pessoa ela tem consciência que ela tem medo, que ela tem defeitos que precisam ser controlados, que ela sente emoções que só ela pode controlar. Né? Então, é o autoconhecimento. É buscar entender suas emoções, entender o ego e a sua essência mais profunda. Qual é a essência do ego? Né? Quando eu falo que eu peço lá no outro canal, que as pessoas pedem uma energia, eu falo, que dia você nasceu? Esse dia, eu pergunto, por quê? É quando a tua alma adquiriu um corpo físico para ela evoluir. Quando você nasce, já começa a evolução. No começo, é a orientação de outro. Pode perceber, as crianças que nascem, ela tem o estímulo dos pais, né, para fazer alguma coisa, elas são muito mais evoluídas do que aquela criança que me larga lá no bercinho, larga lá no chiteirinho, e deixa a pessoa. Hoje em dia, não. Você, ser humano está entendendo que é preciso instigar, é preciso você levar um propósito para a sua mente para você não passar pelo véu do esquecimento. É dar continuidade. O cigano curte muito isso, entendeu? Por quê? Porque ele acredita, né, que nós somos médios e que existe possibilidade, quanto mais você desenvolve essa capacidade, essa potencialidade, mais sucesso você vai ter na sua vida. Tá? Então, veja bem, buscar entender suas emoções, né? A sua essência mais profunda, o que eu tenho dentro de mim. Meu espírito é velho. Eu passei por um monte de encarnações, eu adquiri conhecimento. Esse conhecimento doa? Claro que não. Claro que não. Acontece que a gente deixa adormecido lá. E quando você vai buscar, eu estou problema na minha carreira profissional, né? Então, eu vou buscar dentro, vou fazer uma meditação, vou pedir lá para o bicho, né? Eu falei, os 2 arquétipos importantes, eu peço para as pessoas falar para mim, se ela já sabe, para ela saber, ela vai buscar o bicho. Como é que está aqui a minha? Meu corpo físico, eu estou aqui, né? Estou tentando, estou malhando, vou na academia. Mas e a minha mente? Como é que anda o meu ego, o meu sentimento? É muito difícil você encarar isso. Porque você precisa se desprogramar. Você precisa sair da matrix. Você precisa perder tudo aquilo que você adquiriu no decorrer do tempo, que foi imposto para você, e você se reformular. É você fazer você novamente. Ser você novamente. Isso é muito importante. Opa, estou vendo que tem gente entrando aí. Aqui pode fazer pergunta também, tá? Só não estou fazendo a leitura. Eu estou
trazendo mais ensinamento para vocês aqui. Então, veja bem, né? A pessoa que busca pelo autoconhecimento, né, ela encontra valor em ajudar os outros, mas não diminuir para caber na vida do outro, porque ela já tem a inteligência, ela vai prestar atenção, para lá, se eu fizer tudo para aquela pessoa, dar tudo mastigadinho, eu vou atrapalhar a vida daquela pessoa. Né? Então, eu vou orientar, falar, olha, vou dar a vara para ele pescar. Né? Eu vou ensinar, eu vou por exemplo, falar para ele que existem possibilidades que ele precisa desenvolver sua capacidade de potencialidade. Porque por mais que você faça para um filho, para um pai, para uma mãe, para um irmão, e você não está ajudando, se você não estiver instigando para que ele busque essa sabedoria, para que ele seja independente. É o caso dos relacionamentos amorosos que estão dando tudo errado. Né? A pessoa faz um acordo com a pessoa para crescer financeiramente. Alcançou o objetivo, acabou. Aí o outro vai buscar um lá fora, o outro, mas isso aqui, a pessoa me traiu. Não traiu, não. Você se submeteu a ter um sucesso limitado com aquela pessoa, porque não tem o conhecimento da verdadeira espiritualidade, da essência da própria alma. E isso é muito importante. Né? São pessoas, toda ação, né, que a gente encontra, a pessoa quando ela ajuda o outro, né, por exemplo, ela tem meu dom, eu preciso ajudar outra pessoa, né? Ela entende, né, que suas ações impactam na coletividade, né? Porque de repente ela vai, poxa vida, aquela pessoa lá é super legal, tem uma vida tranquila, sempre está ajudando as pessoas, sempre está orientando, né? É algo bom. Por quê? Porque quando você começa, né, a trabalhar, a criar algo que vai ser benéfico, porque o nosso intuito aqui é viver enquanto alma dentro de um corpo físico, né, para ajudar na evolução da humanidade. Nós não estamos aqui para fazer um tour por uma casa, simplesmente, né, para evoluir. Nós estamos aqui para crescer. Né? Só isso. Não. Nós somos corresponsáveis com tudo que tem no universo. A gente é responsável pela natureza, nós somos responsáveis por tudo que está ao nosso redor. E se nós não estivermos atentos a isso, o nosso trabalho é em vão. Não adianta você tem que buscar um conhecimento com consciência. Você começar a olhar a dificuldade do outro de entender um processo evolutivo que você já alcançou. Aquela pessoa entender que, de repente, você é questionador. A pessoa que é questionadora e que tem sabedoria, ninguém engana, gente. Ninguém engana. Quando a pessoa está falando uma coisa, ela já está entendendo outra coisa. Tem muitas pessoas no canal que já estão nesse estágio. Né? Então, não adianta você querer colocar uma máscara aí, viver uma situação que você já não está naquela situação mais. Nós não estamos na idade da pedra lá, onde o ser humano sabia o que era o fogo, e a pessoa que criou o fogo, que inventou o fogo, nós todos não usufruímos disso. Nós usufruímos, mas foi uma única pessoa que inventou, que criou. Então, nós precisamos co-criar, buscar as nossas experiências, né? Deixar a nossa marca nessa existência que nós estamos passando e evoluir. Evoluir em consciência e sabedoria. É isso que nós temos que buscar. Né? Então, veja bem, a pessoa ela encontra valor em ajudar os outros, né? E ela valoriza o agora. Pode ver, as pessoas espiritualizadas não estão preocupadas com o que vai acontecer amanhã, com o que vai acontecer no futuro, ela está vivendo agora. Né? Eu tinha um amigo, né, da família, e ele desencarnou no final do ano passado. Ele tinha 96 anos de idade, ele era espírita desde que ele nasceu praticamente num lar espírita, né? E ele você perguntava, como que o senhor está? Ele falava assim, eu estou com as malas prontas. Né? Eu não sei quando eu vou desencarnar, eu estou com as malas prontas. E uma pessoa de uma sabedoria incrível, ele sempre citava o ensinamento de Jesus, ele vivia a espiritualidade. Eu caso também do Chico Xavier. Né? O Divaldo Franco, né, quando ele desencarnou, o desencarno dele foi assim, foi algo que uma pessoa contando de uma paz incrível, tudo calmo, você sentia, né, aquele ar
aquela conexão com a espiritualidade, né? A mentora, a pessoa sensível, sentir a presença da Joana de Ângeles ali, aquela tranquilidade, porque quando ele desencarnou, simplesmente ele falou, eu estou indo, eu já cumpri minha missão. Quem vocês conhecem que lá chegaram a ter essa consciência? Tem. Entendeu? A pessoa, quando ela tem conhecimento, ela sabe quando ela vai desencarnar, ela sabe tudo isso. Ela sente. Ela sente quando a alma vai se afastar e vai embora. E isso, mas isso é maléfico. Claro que não. Você não morre, você continua. Você pode continuar fazendo as mesmas coisas, só não vai viver o material. Né? Então, a pessoa, o agora, a pessoa foca em sentimento como o amor incondicional, o perdão. O perdão não é você, por exemplo, chegar para a pessoa, eu te perdoo. Não adianta você falar para a pessoa que não é evoluída, você falar que perdoa, é perda de tempo. Entendeu? Então, você, de repente, poxa, eu me perdoo uma atitude errada que eu fiz. É você não se julgar. Né? Não julgueis, não julgue ninguém e nem julgue você. Não permita que o outro julgue você. Né? Não permita que o outro seja o seu algoz. Tá? Então, ela agradece. Em vez de focar apenas no acúmulo material, ela agradece. Hoje eu não tive, não recebi o que eu achava que eu tinha que aquele dinheiro que tinha que vir. Não, você agradece. O universo está querendo mandar alguma coisa diferente para mim. Não recebi porque não é o tempo, não é a hora. A pessoa o tempo todo, ela cuidando dela com carinho, ela se cuidando, ela cuidando primeiro da alma, depois do corpo físico. O corpo físico é a consequência do que o seu pensamento produziu, que sua alma produziu. Né? A pessoa tem conexão com a natureza. Você já percebeu? Vocês estão cuidando de uma planta, está lá cortando aquela, podando, conversando com aquela planta, você sai dali leve e solto. Quando você admira o sol, quando você abraça uma árvore, quando você anda descalço na terra ou na grama, quando você está sentado embaixo de uma árvore, analisando aí um riacho por perto, seguindo o ano isso aí. Que maravilha que é. Você sai ali leve, leve, porque a natureza, ela propicia isso, o sol, ele propicia isso. A Maria vê, nossa, que calor, eita, esse sol aqui está queimando, não há quem fique lá fora. Nossa, essa chuva, então, não para nunca. As pessoas não param para pensar que a chuva acontece para limpar a atmosfera. Ele está maldizendo, né? Entendeu? Ela estabelece conexão. A água tem poder. A água está buscando tem um enchente. Eita, desgraça. A pessoa morreu, não sei quando. A pessoa fez a escolha dela de viver numa área de risco. Mas ela não tem liberdade. Tem. Quando você vive a sua espiritualidade, a sua consciência, a sua alma, você consegue. Acontece que essa pessoa não está vivendo a espiritualidade. Ela está vivendo apenas o material. E o material é manipulável. Você manipula o material, só que a consequência vem. Consequência vem, porque o poder do universo é a consciência. É a consciência emocional. Né? Então, a pessoa ela contempla o mundo naturalmente, né? Que é a principal forma de se sentir parte de um todo maior. A gente esquece, às vezes, que nós somos parte desse universo. Sem o ser humano aqui, não havia por que existir o universo. Não havia por que existir a Terra. A Terra né, é um local onde as almas se reencarnam, o ser humano produz corpos para fazer as almas que estão em outras dimensões, né, para cumprir a sua jornada. Né? De repente, a pessoa lá, que sempre fala, as pessoas que nasceram do dia 26 em diante, são pessoas que né, ela alcançou um certo grau de evolução, ela aprendeu tudo, mas ela não fez nada. Né? Ela não é uma pessoa que está contando. Agora, se ela vem aqui, ela continua a produzir, a criar algo para orientar a pessoa, orientar a sociedade, ela cumpre o seu dom. Eu tenho o dom de ser um mestre, é isso que eu vou ser. Eu tenho o dom de trabalhar com determinada coisa, eu vou fazer isso para orientar essa sociedade, mas não ficar criticando, não vou viver assim, o dinheiro, só tem dinheiro quem rouba. Coitado do pobre, é humilde, confunde humildade com sabedoria. Né? Humilde não é você ser pobre, humilde é você reconhecer o quanto você sabe, o quanto você precisa desenvolver para ter consciência. Né? Então, veja
bem, né? A pessoa faz parte de tudo, ela faz parte do universo. Fala, peraí, eu estou aqui para criar situações para tudo evoluir. O meu propósito é que eu não estou aqui à toa, não. Eu estou para criar alguma coisa. Eu estou tentando fazer minha parte aqui. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, foi muito tempo de estudo que eu andei buscando. Quando eu cheguei a essa conclusão, a vida começou a mudar para mim. Ela começou a mudar. Né? Hoje eu estive conversando com um senhor, e ele a família toda são cristãos, mas da congregação. E ele trouxe uma colocação incrível. Ele entende a alma realmente. Né? Mas vai na igreja porque a família toda vai, ele também vai. Mas ele busca a evolução. O tempo todo ele está refletindo. Né? Quando eu falo, eu não falo para ninguém, não vá na igreja, não faça isso, não. Vai na igreja. Se é um espaço lá, pelo menos aquele espaço lá de 2 horas, você está conectado ali com um único propósito. Mas não pense. O fato de você estar numa igreja, você está fazendo o seu trabalho de alma, está evoluindo. Não pense que se você pagar um dízimo, você vai ficar rico. Você não vai. Você não vai. Eles estão ensinando uma distorção da bênção. A bênção não é isso. Não acredite que se você não agradecer tudo, você não vai trazer o retorno para você. Além do retorno, você produz a bênção. Né? Então, as pessoas precisam aprender a agradecer. Mas por que então a religiosidade me ensina isso? Porque a hora que você aprende, você vai embora. Olha aqui no canal, quem é a Doriana, por exemplo, ela faz parte do canal desde quando começou. Muitas pessoas, né, foram embora porque já se acha que pode fazer as coisas sozinho. E aí depois quebra a cara, volta de novo, né? Quando, na verdade, nós deveríamos, né, nos fortalecer nisso como se fosse um grupo, né, para fazer as coisas acontecerem e cumprir a nossa missão. Porque isso que eu estou desenvolvendo, eu tenho consciência que é a missão do ser humano. Né? O ser humano que alcançou uma evolução, ele tem por obrigação de orientar para que essa sociedade deixe de ser, né, o que ela é hoje, uma tristeza só, um sofrimento só. Né? A gente fazendo previsão no YouTube pediu para fazer uma previsão sobre o jogo. Eu respondi sobre a Copa do Mundo. E eu fiz aí, não sei se vocês viram, né? Como que funciona uma Copa do Mundo, a energia que tem ali, né? Energia do jogador, energia da plateia, energia do juiz, energia do bandeirinha, energia de todos, dos técnicos, principalmente, que manipulam os jogadores naquela mandala que é o campo de futebol. Como é que eu vou adivinhar agora se vai ganhar, se não vai? Eu não sei qual é a energia de cada pessoa no dia. O que eu posso dizer é que determinado, né, a Copa do Mundo, esses jogadores, tudo, ela está envolvida, né, numa energia, né, entre canceriano e sagitariano. Então, é fogo e água ali manipulando tudo, e nós sabemos que a água apaga o fogo. E se, de repente, o outro lado lá é a energia de ar que está vibrando? Vocês acham que vai ter um equilíbrio? Claro que não vai. Tem que ter muito esforço de cada um. Então, mas tem gente que faz a premonição e dá certo. É um golpe de sorte, porque as energias negativas, elas manipulam também. Né? Então, ser uma pessoa espiritual significa cultivar uma conexão profunda com algo maior do que si mesmo. É o espiritual, é o Criador, é alguém que criou tudo isso e que o ser humano não tem condição de dizer que ele é um Deus, é um Criador. A única consciência que nós temos é que dentro de nós está o poder para criar o que nós quisermos. Desde que nós estejamos conectados com a nossa essência, que nós estejamos realmente vivenciando a própria alma aqui nesse plano Terra. Se você está vivendo um material sem alma, 96% da população do mundo vive sem a alma. Somente focado no material. Material importante é aí. Quando a alma percebe que você sabe lidar com o financeiro, com o profissional, que você está conectado com a alma, ele favorece. Daí sim, ele traz bênçãos para você. De repente, vem um dinheiro que lá você não sabe de onde veio, você ganha alguma coisa, porque ele está te retribuindo, porque você está conectado. Presta atenção, quando vocês estavam conectados com você, tudo deu certo. A partir do momento que você começou a conectar naquele divino, na religião, uma coisa e não trouxe a sua sabedoria interior, as coisas deram errado.
Então, é essa consciência que o ser humano precisa adquirir. Né? Então, essa vivência é pessoal, é cada um. Não adianta eu falar, viu, você tem que fazer isso, isso, aquilo, não. Você tem que descobrir aí como que eu me conecto com o meu interior, com a minha alma, com o meu espírito, com os da guarda, não sei como é que vocês falam isso, como é que eu me conecto com ele? É no silêncio? No silêncio tem que ser, porque a alma, ela gosta do que é calmo, do que é tranquilo, né? Não adianta estar lá nesses forró, nesses punk da vida, achar que Deus está lá, mas Deus está lá. Não está, não, gente. Não está. Né? A gente entra nos hinos de louvor que é uma gritaria só. Não está. A conexão com a divina é no silêncio da nossa mente que nós encontramos. Faça uma experiência sobre isso. Como que está o meu momento espiritual? Né? Então, veja bem, ser uma pessoa espiritual consiste em você criar uma conexão profunda com você mesmo. Algo deu errado, mas, cara, eu estou conectado comigo, eu tenho a solução para isso, eu vou buscar o acerto disso. Eu não preciso fazer promessa para santo nenhum, não preciso ser vela para ninguém, não preciso nada. Eu vou fazer a coisa acontecer. Eu vou ver onde está algo que eu fiz errado e eu vou fazer a mudança. Né? É maior do que si mesmo. É buscar um propósito, um sentido para a existência e valores que transcendem o mundo material. Vai além do material. As pessoas estão vivendo o material. Levanta cedo, toma um café, vai trabalhar, volta, gasta tudo sem controle. Domingo eu vou lá na igreja, acho que resolve o problema. Não resolve. Nós somos um ser completo, nós somos compostos de um corpo, alma e um corpo físico. É o caso aí das ansiedades, das depressões da vida. Tá? Essa vivência é pessoal, gente. Né? São princípios como compaixão. Né? Ter compaixão não é o outro pode fazer o que ele quiser, coitadinho. Né? Não, é você entender, para lá, olha aquela pessoa que ela está fazendo. Por que a gente tem que ler a Bíblia? Para ver os exemplos, que eu preciso o exemplo de Moisés. Tirou um povo lá que estava sendo sacrificado, trouxe aqui para Jerusalém. Tirou do Egito e trouxe para Jerusalém. A história de Jó. Né? A história de Jó sabendo onde Jesus verdadeiro. Né? A história da Madalena. E assim por diante. São pessoas que buscaram uma conexão com a espiritualidade para alcançar seus objetivos. E qual é o intuito? Né? Jesus mesmo. Ele veio aqui, só que o judeu não entendeu, né? Ele veio aqui para ver aquele povo que estava sendo sacrificado por César. Né? Daí ele deparou com o Império Romano, né? Ele foi julgado pelo Império Romano e foi assassinado. Né? Assim é a história que eles escreveram. Ou seja, você não acredita no que tem mais poder, você morre. E ele mostrou, não, ninguém morre. A alma não morre. Pode tirar meu corpo, pode me matar, mas eu tenho a minha alma, eu tenho a minha consciência. Né? Eu continuo vivendo. Né? Então, veja bem, qual o bem-estar e o benefício? O que é importante é saber que bem-estar traz isso para a saúde da gente, quais os benefícios. A busca por uma vida espiritual, né, ela faz o quê? Ela ativa, né, impactos diretos na saúde. Ela afeta a saúde da pessoa, a saúde mental. Estudos na área da psicologia, né, apontam, né, que o indivíduo espiritualizado, ele lida melhor com o estresse. Porque na hora que ele começa a sentir lá o estresse, ele fala, mas por que eu estou nessa vibe aqui? Por que eu estou nessa energia? E ele busca a correção, ele evita a ansiedade. Isso, eu estou comendo demais hoje, mas eu estou preocupado com o quê? O que está tirando o meu sono? O que está fazendo com que eu coma demais, que eu coma de menos? O que está me levando a esse vício? Eu estou fumando para esquecer o quê? Eu estou bebendo para esquecer o quê? A pessoa espiritualizada, ela vê tudo isso. Então, a busca, ela apresenta para a pessoa uma maior resiliência diante das adversidades da vida. Né? Por exemplo, está tudo bem, acordei lá, dormi, mau humor, acordei, mas o que aconteceu? Porque antes eu vi uma situação, não gostei, aquilo lá afetou mim, então como é que eu vou mudar isso? Né? Eu não vou deixar me afetar por isso, eu vou seguir minha vida em frente. Né? E como desenvolver a espiritualidade? Não é você, por exemplo,
Eu vou lá no centro, vou lá, desenvolvo a mediunidade, eu vou todo dia lá, baixo o espírito lá, o presidente do templo lhe dá o conselho, está tudo legal. Não está, não é assim. Então, a meditação, a oração, é você que faz, é um momento de silêncio, a reflexão você faz consigo mesmo, entendeu? O que a religião ensina é isso. Né? Eu acreditaria muito mais numa religião se de repente eles parassem lá, 5 minutos, vamos fazer meditação. Pensa no que você precisa mudar na sua vida e vamos meditar. E não ficar o pastor lá, hein, Jesus? Amém. Oh, glória, salve Deus. Você tá lá. E o padre lá levanta a hóstia, você vai comer o corpo de Jesus, vai tomar o sangue de Jesus. Isso não vai levar a lugar nenhum, gente. É muito simplista isso. Né? Tem que ser uma visão muito boa para acreditar nessas coisas. Infelizmente, eu já saí dessa fase. E tem muitas pessoas no canal que estão questionando isso e estão saindo e estão resolvendo a vida. Não importa que saiu do canal porque já resolveu a vida. Eu quero mais é que resolva mesmo, porque senão o meu propósito não está levando a nada. Né? Então, veja bem, a meditação, a oração, é um momento de reflexão. Não adianta você fechar os olhos, afinal, você tem que estar buscando a intuição, fazer a sua mente, né, ir em cada área da vida para descobrir. O contato com a natureza, atividade ao ar livre, fazer caminhada, abraçar uma árvore, andar na grama, entendeu? Que maravilha isso, tomar um banho de mar, quem tem essa possibilidade, quem não tem, joga uma água com sal no corpo, do pescoço para baixo, né, para quebrar certas energias, né? Buscar terapeuta holístico. O terapeuta holístico, ele vai fazer o alinhamento do chakra, ele vai ajudá-lo a entrar em contato com a sua essência. Ele não vai fazer o trabalho para você. Desenvolver a mediunidade é você ter contato com seres místicos lá do lado espiritual, os desencarnados, para crescer com você. Não é para simplesmente para tirar aquele encosto, para fazer o que está ruim, não. Ou para ajudar para melhorar a vida. Ele vai auxiliar você a aprender como fazer. Esse é o propósito da mediunidade, né? Que a religiosidade levou para um lado, né? Que não é legal, né? Tá fortalecendo o quê? O centro, a casa onde ele vai, né? Então, ele usa de ações de caridade, ele se faz voluntário. Tá lá, eu sou bom nessa área, eu vejo que tem um monte de gente sofrendo, eu vou fazer um trabalho voluntário, espontâneo, né? Eu vejo lá que tem um monte de gente no asilo que estão lá preso, lá afastado da família, tem gente que ninguém vai visitar. Então, eu vou fazer um bolinho à tarde, vou lá tomar um café com aquele povo, né? Eu vou fazer alguma coisa para a criança que foi abandonada pelos pais, né? Agora, no inverno, eu vou fazer umas meias aqui, eu tenho um dom, faço crochê, aquele pouco maravilha, eu vou fazer uns gorros, vou fazer umas meias, vou levar lá para aqueles velhinhos do asilo, para as crianças que estão sofrendo aí pelo câncer, que precisa de uma touca, eu vou fazer isso. Entendeu? Essa é a consciência que nós temos que ter no voluntariado. Né? Tem que fazer isso. Eu já contei aqui no canal, uma vez eu com a minha filha estávamos vendo a televisão, e daí passou aqui na região, tem uma clínica de câncer infantil, que ela é magnífica, vem criança de tudo quanto é lugar, aqui em Sorocaba. Né? E daí eles estavam falando que as crianças, tudo apareceu as crianças lá, com lencinho amarrado na cabeça, porque não tinha touca. Em região fria, aqui próximo daqui é muito frio. Itapé, Itapemirim, Itapemirim, aqui em São Roque, é muito frio, frio mesmo. Né? No Sudeste, então, mais ali para o Sul, né, é pior o frio. Né? Então, a minha filha daqui lá começou a chorar, falou, mãe, a gente tem um monte de resto de lã, porque nós não fazemos alguma coisa. E naquele ano nós fizemos 70 gorros, e como levar nessa casa, nesse GEPASSE, né, do câncer infantil. E todo ano eu faço um monte de gorro para lá. O ano inteiro eu pego aqueles lotes lã barato, compro, faço, levo. Não faço mais porque o meu, eu já falei, 24 horas é muito pouco para mim, tem que ter mais tempo, né? Entendeu? Agora, de repente, você vai fazer um cachecol, não importa a quantidade, você precisa de 70, 80, 100. Se você quiser, às vezes, levar com a consciência, né? Você vai incentivar familiares, né?
Ou tem pessoas que não têm o dom, né? De repente você fala, poxa, estou fazendo aqui meias, estou fazendo agasalho, né? Estou fazendo uma campanha de agasalho para levar, né, nesses lugares, né? E você pode angariar aquilo e levar. Entendeu? Eu nunca me expus, eu sempre pedi para a pessoa levar para mim. Então, eu fiz esses borros aqui para levar, você pode levar para mim? Sempre peço para a pessoa levar e eles acabam levando. Não é você comprar uma cesta básica no final do ano e dar para a pessoa. Se você tem, agradeça a possibilidade que você tem de auxiliar o outro. Desenvolva isso entre os familiares. O que custa uma pessoa, de repente, ela doar um novelo de lã para você fazer aquela, sabe aquela meias que você faz meião, faz reta, não precisa de calcanhar, nada, né? Você faz ela reta, uma maravilha aquilo lá, né? Não custa nada. Então, gente, são ações de caridade com o próximo é que traz a consciência da sabedoria que você precisa desenvolver. Sem julgar. Ah, mas aquela pessoa não precisa, ela está fazendo nada, abandonada lá no asilo, aquela pessoa não precisa para me rir, sem julgamento. A gente não sabe o que passa na cabeça da pessoa. Né? Então, buscar leitura e estudo, né? Ver nos canais, não só no meu, tem vários canais aí de filosofia, textos filosóficos, textos espirituais, que traz aí a inspiração, inspira você a buscar o melhor da vida, parar de ficar lastimando, porque me roubaram, porque perdi o emprego, eu perdi o emprego? Ótimo, por quê? Ou o que eu deixei de fazer, o que eu não fiz, que eu fui mandado embora do emprego? Você encontra, se você quiser, né? Faz isso quando você perder, porque todos nós já perdemos. Perdeu um ente querido, alguém que a gente amava tanto foi embora, saiu da nossa vida, numa determinada situação, nos rejeitou. Todos nós temos. Se não é nessa existência, não é. Fulano desencarnou, e agora? Todo mundo sofreu uma perda por morte de alguém. Mas por quê? Eu tenho medo da morte ainda? Eu não aprendi ainda que a morte, né? Eu morro nesse plano aqui para nascer, né, com a minha família de alma. Eu não aprendi isso ainda, então eu tenho que aprender isso. Onde que está a minha sabedoria, a minha consciência? Né? Então, saber se você é espiritual vai muito além de frequentar espaço religioso. Não é porque você vai numa igreja que você é espiritualizado, não é não. Não é não, vai além disso. É a consciência, é o entendimento. Trata-se de cultivar valores como a empatia, a gratidão, buscar um propósito maior, né, para a vida e tentar alinhar suas ações com essa essência, independentemente de rótulos ou dogmas. E era isso que eu queria deixar aqui para vocês, né, no canal O Poder Está em Mim, né, que é o ensinamento. Infelizmente, para você acertar sua vida, você tem que sair da matriz, você tem que buscar. Eu vou buscar por conhecimento. Todo mundo tem inteligência suficiente, você não precisa ter feito. Eu não fiz faculdade, não tenho entendimento. Eu não sei ler. Começa a praticar. Começa a aprender não sei qual outra língua. Aprenda uma palavra por dia. E você vai ver que daqui a pouco você está dominando, principalmente a língua portuguesa, né? É muito difícil, as pessoas falam errado. Viu uma palavra, não sei o que quer? Vai buscar, entra no Google. O que significa tal coisa? E você vai ver você despertar para um entendimento maior da vida e ser alguém autêntico. Né? Por que nesse canal que eu falo de tudo, de política, de religião, de tudo? Porque nós temos capacidade de saber sobre tudo. Só que a gente está só preso lá no relacionamento amoroso e no financeiro. Relacionamento amoroso e financeiro. Né? As coisas estão tudo errado. Gratidão você que viu, que vai ver esse vídeo aí. Gratidão pelo like que vocês estão dando. Né? Gratidão aí pela participação no canal. Boa noite. Namastê.